O promotor de justiça da cidade de Prudentópolis, o Dr. Rafael de Sampaio Cavicchioli, fez hoje pela manhã um pronunciamento à imprensa local, onde explica sobre a audiência pública realizada ontem, dia 10, na Câmara de Vereadores. E nesta entrevista fala sobre a questão da segurança pública no município. Bem, ontem houve uma audiência pública aqui em Prudentópolis versando sobre a questão de segurança. Eu expliquei na audiência que, embora eu estava de licença e atualmente estou de férias, vim participar da audiência pública por conta da seriedade do problema e para prestar contas do meu serviço na Promotoria de Justiça e, ao mesmo tempo, apresentar uma proposta de solução, de tentativa de solução desse problema. Como eu disse na audiência, iniciei explicando que esse boato que circula na cidade de que a polícia prende e o promotor solta é uma mentira, é uma calúnia que eu não vou admitir. E expliquei isso na audiência pública para quem teve interesse e participou, por meio de vários exemplos e situações de atuação do Ministério Público, da minha promotoria, em que nós conseguimos resolver junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, em algumas situações com iniciativa do próprio Ministério Público, diversos casos de crimes graves que aconteceram aqui no município. Levei números da Promotoria de Justiça e exemplos concretos da nossa atuação. E especificamente em relação à situação de adolescentes que praticaram atos infracionais, especialmente roubos que houve nos últimos tempos, eu expliquei a atuação da Promotoria de Justiça. Nós, em todos esses casos em que houve prova dos adolescentes na participação desses crimes graves, de roubos que envolviam mão armada e, portanto, grave ameaça contra a pessoa, eu pedi a internação do adolescente, ou seja, para que ele fosse recolhido num sistema semelhante à prisão. E imediatamente liguei para a Central de Vagas do Estado do Paraná. Por diversas vezes liguei para a Central de Vagas para obter essa vaga para esses adolescentes. O problema é que a vaga não era fornecida. E a legislação estabelece que o adolescente não pode ficar recolhido na carceragem da delegacia sob pena de crime. Se o delegado, se o juiz ou o promotor prenderem o adolescente na delegacia por mais tempo do que a legislação permite, eles praticam crime. E, portanto, nessa situação em que não foi fornecida a vaga a tempo, houve a necessidade de ser solto esses adolescentes para cumprir a legislação. Dessa forma, eu expliquei isso na audiência pública e deixei muito claro para as pessoas que o problema, ao contrário do que muitas vezes se diz que o ECA, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é tolerante, que o ECA não tem sistema de punição dos adolescentes, o ECA tem. Como eu disse, a medida de internação provisória ou internação definitiva é uma pena prevista no ECA para repreender atos de adolescentes que praticam atos infracionais. O problema não está na lei. O problema, como eu expliquei na audiência pública, está na falta de fornecimento de vagas no CENSE, de vagas de internação, pelo governo do Estado. Então, em síntese, a lei dá uma resposta para essas situações, o Ministério Público tem atuado para aplicar a lei, o Judiciário tem acolhido as manifestações do Ministério Público, os pedidos de internação, porém, infelizmente, o governo do Estado não está cumprindo com o papel dele, que é fornecer a vaga para que esses adolescentes que têm ordem de internação contra si sejam internados. Portanto, então, eu apresentei como proposta nessa audiência pública de ontem um abaixo-assinado, que peço para que as rádios divulguem, que tem 2 pontos. Esse abaixo-assinado vai ser dirigido ao governador do Estado, porque ao governador do Estado é que cumpre, o governo do Estado que deve fornecer essas vagas no CENSE. Então o abaixo-assinado é justamente para que o governo do Estado forneça, primeiro, vagas de internação no CENSE para esses adolescentes que têm ordem de internação contra si. E a segunda questão que esse abaixo-assinado tem por objetivo é que o governo do Estado forneça também vagas para os presos que estão recolhidos na carceragem da delegacia de Prudentópolis. Isso porque, como eu expliquei ontem na audiência pública, ano passado, eu aqui como promotor de justiça, propus uma ação civil pública contra o Estado do Paraná para que ele promovesse a remoção dos presos da carceragem. Só para ter uma ideia, agora em abril, na última visita que fiz na carceragem, já tinha 50 pessoas recolhidas aqui na carceragem, um número muito acima do que é permitido. Isso é um problema por várias razões. Primeiro porque
as condições dos presos ali não são adequadas. Tem problema hoje de gripe H1N1, né, a gripe que está ocorrendo, nós temos problema de tuberculose no Brasil, e presos que ficam encarcerados em superlotação são uma população vulnerável a esse tipo de doença e, evidentemente, que também podem propagar essas doenças caso sejam contaminados. Além disso, além de ser uma preocupação com os presos, a remoção deles ali da carceragem, é uma preocupação também com a comunidade, porque nós tivemos ano passado diversas tentativas de fuga da delegacia. E, portanto, essas tentativas de fuga colocam em risco não só os policiais civis que trabalham na delegacia, como a comunidade. Portanto, a remoção desses presos para cadeias públicas, penitenciárias e colônias penais é extremamente importante, tanto para garantir o direito do preso ser recolhido no estabelecimento penal adequado, como também, e sobretudo, é importante essa remoção dos presos para a proteção dos policiais civis e da comunidade. Além disso, é importante a remoção dos presos porque enquanto eles estão lá na delegacia, o policial civil tem que dedicar parte do tempo dele para trabalhar como carcereiro, em vez de trabalhar dedicado integralmente às investigações. Isto porque a função de carcereiro não é função de policial civil. O policial civil tem que investigar. E, infelizmente, pelos presos estarem recolhidos na carceragem, os policiais acabam tendo que se desdobrar e realizando trabalho que não é deles para ficar cuidando de preso. Então a remoção dos presos é extremamente importante para tratar desse problema da segurança pública. O problema é que eu propus essa ação civil pública, eu obtive uma liminar aqui em primeiro grau, em Prudentópolis, para que os presos fossem removidos, só que o Estado do Paraná não cumpriu essa decisão. O Estado do Paraná recorreu para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça suspendeu essa decisão liminar. Ele disse que ela não deve ser executada agora pelo Estado. E o fundamento do Tribunal de Justiça é o seguinte, que neste caso a definição se a construção de cadeia pública, se a construção de presídios é uma prioridade ou não, a definição dessa prioridade, segundo o Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário. A definição dessa prioridade cabe ao Poder Executivo do Estado do Paraná. É o governo do Estado do Paraná, segundo o Judiciário, que tem que definir se vai gastar o dinheiro na construção de presídios ou em outra área. Essa escolha cabe ao governo do Estado, segundo o Tribunal. Bem, o que o Tribunal então fez? O Tribunal disse que essa é uma questão política. Definir onde vai gastar o dinheiro público é uma decisão política. Portanto, então, o abaixo-assinado vai na linha da decisão do Tribunal. Se essa é uma questão política que não vai ser resolvida judicialmente, é importante que o povo de Prudentópolis mostre para o governador do Estado que essa é uma questão importante que tem que ser resolvida. Então, o abaixo-assinado tem justamente essa finalidade de mostrar para o governador do Estado que o povo de Prudentópolis está preocupado com essa questão e quer resolvê-la e quer que o governador dê prioridade a ela, removendo os presos da delegacia. Então, o abaixo-assinado visa, como segundo ponto, como eu disse, justamente que o governador do Estado cumpra essa decisão liminar, removendo os presos da delegacia. Ontem eu passei esse abaixo-assinado, nós vamos distribuir para as rádios, aí as rádios vão ter pontos aí para as pessoas colherem assinatura. A prefeitura já se comprometeu também em divulgar no site dela, para que as pessoas possam também imprimir o abaixo-assinado e colher as assinaturas. Aqui na Promotoria de Justiça nós vamos deixar cópias aqui para quem quiser vir aqui assinar no fórum. O abaixo-assinado pode vir assinar. E nós daqui um mês, eu marquei a data do dia 10 de junho, daqui um mês eu imagino que se o povo de Prudentópolis está preocupado de fato com essa questão de segurança, vai assinar esse abaixo-assinado, nós vamos ter muitas assinaturas se de fato isso for uma preocupação. E daí no dia 10 de junho eu vou voltar às rádios, a partir do dia 10 de junho, para dizer quantas assinaturas nós tivemos. Justamente para mostrar para a população se houve mobilização ou não. Eu espero que as pessoas, se estão tão preocupadas com isso, que assinem mesmo. Porque eu vou divulgar o número e se nós tivermos um número considerável, importante de assinaturas, nós vamos levar isso para o governador do Estado para mostrar para ele que Prudentópolis está preocupada com essa situação e quer resolver e que depende do governo do Estado de resolver. Porque a competência legal para criar vagas no Cense e a competência legal para resolver o problema de presídio, de cadeia, de vagas em presídio e cadeias, a competência é do governo do Estado do Paraná. Não é do Ministério Público, não é do Poder Judiciário, não é da Prefeitura do município. Pela Constituição,
e pelas normas que nós temos em vigor no Brasil, essa competência de criar vagas no sistema socioeducativo, ou seja, vagas do Cense para internação e vagas de cadeias e vagas na penitenciária é do governo do estado do Paraná. Portanto, nós temos que levar esse problema para que o governador conheça o problema que está sendo vivenciado por Prudentópolis. A porta da promotoria está sempre aberta. Eu sempre recebo quem quer conversar com o promotor de justiça, tirar uma dúvida, perguntar por que eu fiz algo ou não fiz. Até ontem na audiência pública dei um exemplo de um caso de um adolescente que eu havia soltado, um roubo no posto Herdana. O dono do posto no dia seguinte veio aqui na promotoria saber por que eu tinha pedido a soltura do adolescente. Pois eu recebi ele aqui na promotoria, expliquei para ele as razões, ele entendeu, compreendeu as razões e ontem estava lá na audiência pública ouvindo o que eu tinha lá para dizer e confirmou isso. A promotoria está sempre aberta, eu presto conta de tudo que eu faço. Portanto, o que eu digo é, em vez de fazer boatos e calúnias sobre a minha atuação sem saber o que eu estou fazendo, venha na promotoria se informar, converse comigo, porque a porta da promotoria está aberta. Como eu digo, o Ministério é público até no nome. Está escrito, é Ministério Público. Basta vir aqui para saber o que é feito pelo Ministério Público e posso assegurar a todos que a promotoria aqui age, toda a equipe da promotoria, de forma diligente e zelosa no cumprimento do seu dever. Agradeço aí a atenção dos senhores.